Boa tarde, então, a todos. Nesse momento, eu gostaria de agradecer, né, a presença do professor, dos orientandos dele. A gente fica muito feliz, né? Foi uma solicitação que nós fizemos à secretaria e quando a gente soube da sua disponibilidade, professor, a gente ficou muito feliz, né? Como eu comentei com o senhor no início, foi a Dalvanir que trouxe seu nome, inclusive, se eu não me engano, o Léo também não me deixa mentir, mas eu acredito que já foi feito no Ruth Cardoso também, na escola Ruth Cardoso, o movimento com seus alunos, né, lá na escola daqui da rede. Então, em nome da Lidianita, em nome da secretaria, gostaria de agradecer, né, e anunciar esse nosso encontro, né, com o professor doutor em física da USP, né, lá o professor do IFE de Caraguá, e os orientandos dele. Então, eu vou passar a palavra. Muito obrigada a todos. Vou passar a palavra a ele, para ele nos apresentar também os alunos dele. E muito obrigada e boa reunião para todo mundo. E aí, se for o caso, a gente vai no final, né, professor? O senhor vai nos dizer aí o movimento da reunião, mas a gente pode deixar as perguntas para o final, ou já ir colocando no chat também. A gente já vai escrevendo no chat e ao longo das apresentações a gente vai conversando. Tá bom? Muito obrigada, a gente agradece muito pela sua disponibilização aí de participar com a gente. Bom, bacana, né? Fico muito agradecido pelo convite, né? Hoje, dia 9 de novembro de 2021, né? Terça-feira, 5 da tarde, alguns minutos, né? Eu acho que vai ser um dia produtivo para a gente refletir sobre essas duas questões que estão interrelacionadas, né? Negacionismo da ciência e disseminação de fake news. E fico muito honrado com o convite. Queria agradecer muito a Aline, a Ivani e também a professora Anitta, que foi quem me procurou originalmente, né? Mas ela não pode estar aqui agora porque ela está em outra atividade, ela até explicou, né? E agradecer também o Pedro, né? Que ele que está dando todo o apoio e suporte, né? Ele aí da TI, e é fundamental o trabalho da TI, sobretudo agora, né? Nesse contexto de pandemia, onde a gente precisa usar essas ferramentas da internet, né? Então, eu queria agradecer muito. Eu sou professor de Física do Instituto Federal de São Paulo, do campus de Caraguatatuba. O nosso campus existe desde 2007, né? Ele foi criado lá há quantos anos? 14 anos, né? Na gestão de quando o Fernando Haddad era ministro da Educação, do ex-presidente Lula, e a gente vem ampliando desde lá os cursos nossos que a gente atende. A gente tem 5 cursos superiores, temos o ensino médio integrado, né, que é um curso de 3 anos integrado médio com técnico, e temos cursos técnicos concomitantes também. Dos 5 cursos superiores que a gente tem no nosso campus, né, 2 são de licenciatura, de formação de professores, né, o de matemática, que começou em 2011, os 2 são de 4 anos, né, e o de física, que à noite começou em 2017, né, eu fui coordenador inicial do de física em 17 e 18, agora o coordenador é o professor Alex Lino, coordenador do curso de física, e do curso de matemática é o professor Ronaldo. São os cursos de licenciatura de formação de professores que a gente tem no período matutino de matemática e noturno de física, né? Particularmente, a gente já formou, no caso da matemática, que começou em 2011, a gente já formou muitos professores aqui para o litoral norte, não só para o litoral norte, mas também para o estado todo, né? Porque vem alunos estudar aqui no nosso campus, nos cursos superiores, particularmente nesse do estado todo, de fora, né? De São Paulo, do Vale do Paraíba, do interior de São Paulo, muitas vezes até acabam morando nas repúblicas que existem, né, na região ao redor do IFSP, no bairro do Indaiá, que é um bairro ali na saída de Caraguá, indo para São Sebastião. Vocês, particularmente uma aluna minha, que foi a Dalvani, né, que é professora aí da rede de vocês, uma excelente professora. Eu acompanhei a formação dela quando ela era bem mais jovenzinha, né? Ela foi minha aluna e eu tenho muito carinho pela Dalvani, que agora é minha colega, né? Nós somos professores formadores, né? E eu acho que é muito importante aumentar a interação entre
os formadores, que somos nós nas universidades, nas faculdades de educação, nos institutos federais, e as escolas de educação básica, de ensino médio, escolas estaduais, e de ensino fundamental, escolas municipais, né? Então, eu tenho procurado interagir, né? Eu já tive aí na Ilhabela presencialmente antes da pandemia. Eu acho que quando você falou do Ruth Cardoso, acho que a gente teve uma vez com meus bolsistas no Ruth Cardoso, eu acho que é onde, inclusive, eu acho que é onde a Dalvani trabalha, né? E a gente faz trabalho sobre divulgação científica na área de Sim, astronomia. A Dalvanir é a professora de matemática nessa escola. Nesse momento, ela está coordenando uma escola também, né? Nesse ano. Mas ela era professora de matemática lá nessa época, sim. É, e daí ela convidou eu tenho com meus bolsistas, porque eu tenho meus orientados de iniciação científica, de extensão, 4 deles que estão aqui hoje, né, que vão estar fazendo apresentações para vocês hoje, o Rodrigo, a Nicole, o Igor e o Indalécio, os 4 são estudantes do curso de licenciatura em Física e do período noturno do IFSP Caraguatatuba, né, que são professores de informação, assim como foi no passado da Alvanir, né? Mas a gente, antes da pandemia, antes de 2020, né, a gente foi em várias escolas estaduais, municipais do litoral norte paulista e fomos algumas vezes para Ilhabela, né? Particularmente, eu acho que uma ou duas vezes, eu não me lembro se foi uma ou duas vezes na escola Ruth, a convite para fazer apresentações sobre astrofísica, buracos negros, história da ciência, a questão da presença das mulheres na física, nas ciências de geral, matemática, computação, experimentos de baixo custo, ficção científica no ensino de ciências e os mais variados temas que os meus bolsistas trabalham, né? Para vocês terem ideia dos meus 4 bolsistas que eu tenho agora, né? 2 são músicos, inclusive. O Rodrigo e o Indalécio, que estão aqui, são músicos, né? O Rodrigo mora em Caraguá e o Indalécio mora aqui no Sertão da Quina. O Rodrigo vem estudando atualmente a questão da alfabetização científica com uma bolsa de iniciação científica da FAPESP, que eu oriento, e o Indalécio é bolsista do PIBID, e ele vem estudando a questão da relação entre música, física, ciência e sentimentos, né? Ele realizou até uma webconferência sobre isso, com um professor que foi convidado, o professor Pedro, e os dois têm feito um trabalho importante. Aliás, é importante vocês saberem o PIBID, né, e a residência pedagógica, mas particularmente se conhece o PIBID, que é o programa de iniciação, de bolsa de iniciação à docência. A gente tem professores, eu acho até que eu não me lembro se a Dalvani foi bolsista do PIBID ou não, mas são bolsas de R$ 400 que os alunos da física e da matemática, eles recebem, né, da CAPES, que é um órgão do governo federal, e eles atuam em escolas municipais estaduais da região para melhorar a qualidade de ensino, junto a professores e supervisores dessas escolas, né? Então, geralmente as escolas são no município de Caraguatatuba, mas é um programa muito importante que o Indalécio faz parte desse programa como bolsista, né? Um programa que foi criado lá há mais de 10 anos e, infelizmente, né, a gente está com o governo federal suspendeu o pagamento das bolsas dos bolsistas do PIBID, né? Que deveriam ter sido pagos no início de outubro, agora no início de novembro ainda não foram pagas, né? A gente tem uma situação terrível, porque esses bolsistas dependem desses recursos para sobreviver. As bolsas são de R$ 400 mensais, e isso é muito importante para eles poderem pagar as contas dele e tudo mais. E como o Indalécio é meu orientado de forma voluntária, mas é bolsista do PIBID, eu quero fazer aqui, deixar aqui essa minha declaração de protesto da forma como o governo Bolsonaro tem atacado a educação, a ciência, a cultura, e particularmente agora, no caso da CAPES, suspendido um programa que atende 60 mil alunos licenciados. Todos vocês são professores, foram licenciados como eu fui, né? E é terrível a gente ver um atraso de mais de um mês nessas bolsas de alunos licenciados e licenciados que dependem dessas bolsas para sobreviver, para pagar as contas deles diárias, né? O tema aqui não é esse, mas eu faço questão de registrar aqui o meu protesto contra esse descaso do governo Bolsonaro com respeito à educação, né? Que é terrível, né? E que não é de hoje, já vem se prolongando, e tem a ver com as questões que eu vou estar abordando, né, nesse seminário, e que os meus alunos também vão estar abordando, que é o negacionismo da ciência, que é uma marca do governo Bolsonaro e desses movimentos de cunho neofascista no mundo todo, nos últimos anos, que tem crescido, como, por exemplo, nos Estados Unidos, o trumpismo, né? E na Europa e outros países do mundo, a ascensão de movimentos de negação da ciência que estão muito vinculados
com movimentos de caráter neofascista, de caráter de extrema-direita, no mundo todo, né? Como é o caso aqui do bolsonarismo no Brasil. Mas, além do Rodrigo e do Indalés, que são músicos, eu tenho aqui a Nicole, que é a minha bolsista, está lá de São Paulo, que ela vai também fazer uma apresentação, e ela é uma bolsista de um outro projeto de extensão meu, que chama-se Meninas Cientistas Interdisciplinares, que é um projeto que pretende trabalhar com a questão de gênero, né, a questão das mulheres nas ciências, sobretudo os preconceitos e as questões de gênero envolvidas, né, muitas vezes preconceitos, para a atuação de mulheres nas áreas das ciências exatas, matemática, física, computação, ciências exatas e tecnológicas, nas engenharias em geral. E além da Nicole, a Nicole é bolsista desse projeto de extensão que eu coordeno, Meninas Cientistas Interdisciplinares. E além dos três, eu tenho também o Igor, que é meu bolsista da FAPESP também. O Igor, ele mora ali perto da fronteira de Caraguá com São Sebastião, e ele é bolsista da FAPESP com um projeto que está trabalhando sobre astrofísica de galáxias e as possibilidades de ensino de física, ensino de ciências e divulgação científica sobre o tema das galáxias, da astrofísica das galáxias, particularmente na nossa galáxia, a Via Láctea, né, mas de outros. Então, vocês veem que tem assim, alunos bolsistas e licenciandos com os mais variados temas de trabalhos deles, né? Tá? Finalmente, a gente está, desde março do ano passado, a gente está de forma remota, a gente não voltou ainda, as aulas, eles têm aulas, os 4 têm aula hoje às 7 da noite, por isso que o evento tem que acabar antes das 7, né? As aulas são remotas, eu estou dando aula de forma remota também. Os ensino médio, ensino fundamental, eu sei que já voltaram, né? Mas as universidades ainda não voltaram, né? Até porque tem pessoas nas universidades com idades das mais variadas possíveis, né? Alunos com 40, 50, 60 anos, e tem complicações como alunos que começaram desde a pandemia, desde março do ano passado, a assistir aula de outros municípios, né? Tem aluno assistindo aula de São Carlos, de São Paulo, de São José dos Campos, voltaram para a casa dos pais e estão assistindo aula. E seria complicado, no meio do semestre, fazer a volta para o presencial. Então, possivelmente, a volta do presencial no IAPSP Caraguatatuba vai se dar em fevereiro, né? Agora continua sendo remoto. Mas quando voltar presencial, eu faço questão de, se vocês tiverem interesse, a gente fazer alguma atividade presencial, indo aí, ou em alguma escola. Eu queria deixar aí que a professora Aline e a professora Ivani podem divulgar o meu WhatsApp, né? Se quem quiser entrar em contato comigo para até vou colocar aqui agora, né? Para conversar, né? A Ivani falou, minha filha está em Manaus, também está no remoto, né? É verdade. Daí mudar, né? Não tá, essa questão do remoto continua para os alunos de cursos superiores, como a Ivani disse. Então, e também, quem sabe, no ano que vem, a gente, se vocês quiserem fazer uma visita, já houve vários momentos aí. A Maria Dalvani mesmo já fez visitas de escola, de visita com ônibus, né? Lá no IAPSP a gente tem os laboratórios, tem o laboratório de física, eu tenho o telescópio, mas o telescópio só dá para usar à noite, né? Não sei se, né? A gente tem os 2 telescópios que a gente comprou, e agora a gente adquiriu, tem 2 meses, a gente adquiriu um tabuleiro de xadrez gigante, né? De 4 metros por 4 metros, as peças têm 70 centímetros, né? E está encaixotado, porque a gente não fez nenhuma atividade presencial com xadrez gigante, né? Mas, o Leonel falando, já fizemos visita no IF com alunos dos 9º anos. Legal, Leonel. Acho que talvez até me lembre de você, talvez, né? Não sei. Mas quando a Dalvani fez a visita, né, eu acompanhei nessa visita. Bom, pessoal, então fica aí o convite. Quem sabe, né, 2022, a gente pode estar interagindo, e eu disponibilizei aí o meu WhatsApp para quem quiser entrar em contato comigo e os professores, tá? Bom, a gente fez... Veja bem, eu sou um professor, né, formador, e eu tento conseguir bolsas, mesmo com todos os cortes de recursos que vêm ano após ano atingindo a área da educação, da ciência, eu tento batalhar por bolsas, né, de iniciação científica, de pesquisa, de ensino ou de extensão para os meus alunos,
porque é importante essas bolsas, né? Para vocês terem ideia do grau de ataque que a gente está tendo, né? Por exemplo, no nosso campus, em 2016, a gente tinha 21 bolsas de iniciação científica para alunos de graduação, tá? E naquela época só tinha 3 cursos de graduação em 2016, né? Hoje, esse ano de 2021, a gente teve 9 bolsas só de iniciação científica, né? Isso é no Brasil todo. O corte de recursos para a área de ciência e tecnologia, para a área de educação, né, em relação a 2016, que é um ano definidor, porque foi o ano em que a presidente Dilma foi destituída, né? O corte de recursos é pela metade no mínimo, né? Começou a se acentuar no governo Temer, mas agora no governo Bolsonaro esse corte se acentuou muito mais e a gente tem uma escassez de recursos imensa para áreas que são vitais para o desenvolvimento do Brasil, a área da ciência, do conhecimento científico. Qualquer país que queira se desenvolver tem que trabalhar com isso, tem que valorizar a formação de professores nessas áreas e em outras também, mas particularmente nessas áreas é fundamental ser valorizado minimamente, né? E o que está acontecendo desde 2016 é uma desvalorização em massa da formação de professores, de bolsas, do financiamento do fomento à pesquisa, à ciência, né, ao desenvolvimento científico do Brasil. Bom, então, dito tudo isso, eu acho que eu vou compartilhar aqui a minha tela, Aline, para fazer a minha apresentação. Depois o Rodrigo vai fazer a apresentação dele, depois a Nicole, depois o Igor e depois o Indalécio. Tudo bem, Aline? Né? Tá certo, professor. Quem quiser fazer pergunta, você mesmo, eu gostei, viu, Aline? Porque num certo momento eu falei alguma coisa, eu falei da Dalvani, você interrompeu, mas você fica super à vontade para interromper e falar, de repente tem alguma informação bacana, né? E assim dá um contraponto, você fica à vontade, não só você, como os outros também membros aqui dessa reunião, né? Então, deixa eu ver se eu consigo... Inclusive, aproveito esse momento para dizer que todos esses estudos que você citou aí foram temáticas que a gente levantou no nosso grupo de ciências, né, dos professores, que a gente gostaria, sim, inclusive esses encontros presenciais aqui no ano que vem, pode ter certeza. Olha só para você perceber, ontem, olha que bacana, ontem a gente fez uma atividade de uma webconferência do grupo meu de alunas do programa Meninas Cientistas Interdisciplinares, com uma professora que atualmente está morando em Barcelona, mas que foi uma professora aí da rede de vocês, a professora Taluana, né? Eu não sei se vocês conhecem a professora Taluana, ela é uma professora, acho que formadora da Educação Fundamental Ciclo 1, né? E ela é efetiva na nossa rede aqui, no infantil. Ela tem o doutorado, né, na Unesp, nessa área de pesquisa sobre gênero, discriminação, preconceito, misoginia, feminismo. Ela tem um trabalho muito interessante sobre machismo em livros didáticos, né? E ontem ela fez uma apresentação sobre educação como prática de igualdade, gênero e direitos humanos. Ela está em Barcelona agora. Ela fez está gravado. A gente tem o canal nosso de atividade que a gente chama, né? De atividades de webconferência. Depois, quem quiser entrar, chama-se Debate Consciência, né? Deixa eu colocar aqui também, antes de começar, porque eu acho... E nesse canal tem tem 42 vídeos, inclusive o de ontem, né? Que estão gravados para os professores que quiserem assistir. Eu acho que é bacana, né? Então, deixa eu colocar o link aqui, canal Debate Consciência. Depois, inclusive, talvez a gente vai baixar essa atividade que a gente está fazendo hoje, e vou dar upload e vou colocar lá no canal, tá? Como uma atividade também do meu grupo de pesquisa. As instituições formadoras, as universitárias, têm que ter esse tripé, né? Ensino, pesquisa e extensão. E a gente tenta fazer isso, eu tento, na minha prática como docente, né? Eu fiz meu mestrado, meu doutorado na área de física nuclear na USP, e eu fiz a graduação em física e em história. Eu tento levar essa pesquisa, sobretudo na área de história da ciência, e a gente tenta fazer a extensão, que isso que eu estou fazendo agora, que os meus alunos vão fazer, é uma atividade de extensão, porque ela vai para além dos muros da instituição, né? Antes eu ia fisicamente, como eu fui lá no Ruth Cardoso, agora virtualmente as atividades em sala de aula, a aula que eu vou dar, sei lá, às 7 da noite hoje, que os alunos vão assistir a atividade de ensino, e muitas vezes a gente faz atividade de pesquisa vinculada ao ensino e extensão,
Então, meus bolsistas, quando eles fazem essas atividades como essa de hoje e outras, eles observam os resultados, analisam, veem os impactos, muitas vezes colocam formulários do tipo Google Forms, obtêm dados para fundamentar pesquisas que são apresentadas em congressos e em revistas científicas, né? Então, a gente tenta unir os três pilares, né? O tripé, como a gente diz, de uma instituição acadêmica, que é o ensino, a pesquisa e a extensão, tá? Bom, então deixa eu compartilhar aqui uma janela. Vamos compartilhar aqui uma janela. Opa, vamos lá. Deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver, Aline? Acho que sim, né? Sim, sim, professor, sim. Tá legal. Muito obrigado. Então, aqui está o meu e-mail, o meu WhatsApp, nessas atividades aqui com os professores municipais de ciências, né, da rede municipal de Ilhabela, né, e esses 4 bolsistas que vão estar apresentando trabalhos hoje, que é o Rodrigo, a Nicole, o Igor e o Indalécio, tá? Uma área que é um nome que eu acho que eu mesmo, a primeira vez que eu vi essa palavra, né, eu falei, nossa, que palavra estranha, né? Mas é uma palavra que cada vez mais é importante a gente começar a estudar, né? Que chama-se agnotologia, né? Agnotologia. Tem até um livro em inglês, em português não saiu, mas o livro Agnotology, né? Em inglês dá para baixar no ZLive, né? Que é uma biblioteca meio virtual, aberta, que dá para acessar, mas é a ciência, a agnotologia é a ciência que estuda a produção da ignorância. Não a produção do conhecimento, mas a produção da ignorância de forma intencional. Porque a ignorância ela é produzida de forma intencional, sobretudo com motivações ou econômicas, ou políticas, ou religiosas, né? Tem esse artigo aí que eu coloco esse link aí, que para quem quiser saber um pouquinho mais, o link da Carta Campinas, né? sobre essa área da agnotologia, eu acho que é muito interessante, né? Tá? E eu deixo aqui o link para vocês. Deixa eu voltar lá. Vamos ver aqui. Vamos ver se eu... Eu também não sei quando eu saio, se eu volto, mas eu acho que eu consegui voltar, né? Aqui, né? Então, acho que... Porque agora eu sempre fico na dúvida, Aline, se estão vendo ou não, mas acho que estão vendo de novo o meu slide, né? Está aparecendo, está aparecendo. Obrigado. Então, a agnotologia, olha só que coisa estranha. Quando eu fiz o meu curso de graduação lá no início dos anos 80 na Unicamp, né, em física, jamais pensei que ia ter uma área, aliás, jamais imaginei que algum dia ia ser questão de debate público a forma da Terra, né? Se a Terra é esférica, né? Quer dizer, a gente tem pelo menos 2.300 anos, né? 2.200 para 2.200 anos, né? O Eratóstenes, ali no norte da África, em Alexandria, já tinha determinado, né, o diâmetro, o raio e a circunferência da Terra, né? Então, essa questão de que a Terra tem um formato esférico, ligeiramente achatado nos polos, como se descobriu mais tarde, é uma questão que tem mais de 2 milênios de conhecimento. Quer dizer, quando eu estudei física entre 81 e 84, jamais pensei que um dia essa questão ia ser motivo de debate, de polêmica, né? Aliás, a própria palavra polêmica é uma palavra meio complicada, porque se você quer chamar, às vezes, alguma ideia estapafúrdia, né? Às vezes perigosa, às vezes preconceituosa, de uma forma valorativa, você fala uma ideia polêmica, quando, né? Não é uma ideia polêmica, é uma ideia equivocada, né? É uma ideia errada, e muitas vezes é uma ideia com motivações nefastas, né? Então, tem coisas, por exemplo, que não perpassam pelo caminho da opinião, por exemplo, para se referir aos direitos humanos, né? Racismo e homofobia, por exemplo, não são opinião. Racismo e homofobia são crimes, né? E hoje falar a ideia polêmica, né? O presidente da República e todo esse grupo conservador, que não é ideia polêmica, isso aí é crime, né? O racismo é crime, a homofobia é crime, né? As ideias que negam a vacinação, a capacidade de imunização das vacinas, ou que nega o formato da Terra, ou que nega a evolução das espécies, ou que nega a teoria do Big Bang, ou que nega a idade de 4,5 bilhões de anos da Terra,
essas ideias, elas não são polêmicas, elas são erradas, elas são equivocadas, elas são superadas cientificamente, né? Eu jamais pensei que ia se debater um dia, quando eu estava fazendo lá a coordenação, mas isso também é fruto. A gente está aqui usando a internet pelo melhor que ela tem, para a gente compartilhar o conhecimento e tal, mas, basicamente, o movimento terraplanista surgiu pelo YouTube, né? Pelo algoritmo de sugestão de vídeo do YouTube. Como esses movimentos de extrema-direita no mundo todo, né? O Trump nos Estados Unidos, aqui no Brasil o bolsonarismo, o próprio Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia e outros movimentos do mundo, eles vêm sendo, de alguma forma, crescendo graças a algoritmos de procura da internet, sobretudo do YouTube, né? Tá? Então, esse livro é Agnotologia, né? Em inglês, vocês conseguem baixar aqui nesse link, a construção e a desconstrução da ignorância, né? Então, olha só que interessante, eu vou ler aqui para vocês os ensaios reunidos em Agnotologia. Esse livro, né, mostra, né, que a ignorância muitas vezes é mais do que apenas uma ausência de conhecimento. Também pode ser o resultado de lutas culturais e políticas. A ignorância tem uma história e uma geografia política, mas também há coisas que as pessoas não querem que você saiba, né? Como se diz lá, leis da questão do tabaco, se o cigarro estava relacionado, né, ao câncer de pulmão e a outras formas de câncer, a dúvida é o nosso produto. Era o slogan da indústria do tabaco, né? Lá, algumas décadas atrás, começou lá, né, essa questão da produção da dúvida, né? Tá? Então, questões individuais, como, por exemplo, a mudança climática, né, negação ambiental e outras áreas, ignorância racial, são discutidas aí nesse livro, tá? O objetivo é compreender melhor como e por que várias formas de conhecimento não surgiram, desapareceram ou se tornaram invisíveis, tá? Então, esse termo agnotologia, tá? Foi difundido pelo historiador Robert Proctor, da Universidade de Stanford, tá? A partir de 2005. Né? E as palestras deles se transformaram nesse livro, que eu acho que é uma referência, junto com a Alonda Schbinger, né? Peter Galison, Naomi Oreskes e outros. Né? Ele até tem um filme, depois que foi feito, baseado nisso, né? A questão da produção do ceticismo, não o ceticismo, né? De alguma forma, o pensamento cético no sentido do pensamento crítico, né? Como proposto por formação de cidadãos que não aceitem as coisas ou as afirmações sem evidência mental, mas aí é uma coisa num outro nível, né? É você, quer dizer, porque as evidências mentais são importantes, mas você vincular a individualidade, por exemplo, nós individualmente, cada um de nós não consegue perceber que a esfericidade da Terra, simplesmente pelo fato do raio da Terra ter 6.400 quilômetros, né? A gente consegue chegar no horizonte, no nível do mar, uns 20, 30 quilômetros no máximo. E com isso a gente não consegue ver a esfericidade da Terra. Mas a gente consegue fazer experimentos de forma conjunta, várias pessoas fazendo, coletando dados, para você comprovar que a Terra é esférica, né? Tá? Isso faz com que você tenha que sair do empirismo ingênuo, individual, né? Que o individualismo é uma marca disso, né? Se eu não vejo, não existe, não é isso. A ciência é uma produção coletiva e não individual, né? Então, essa visão de que está baseado no terraplanismo, que desses movimentos negacionistas é o mais em evidência pelo flagrante erro, né, que tem, né, está relacionado a esse empirismo ingênuo, que, na verdade, não tem nada de ingênuo, é proposicional, né? Então, muitas vezes o conhecimento científico é bloqueado, sabotado ou prejudicado intencionalmente, o que se torna ainda mais grave no capitalismo avançado, porque é um financiamento de grandes recursos, né, para a produção de ignorância em massa, como aconteceu com o tabaco, né, a questão de você produzir ignorância e dúvida sobre se, de fato, o cigarro provocava câncer ou não, né? Então, a indústria investiu muito, inclusive comprando e pagando pesquisas, entre aspas, né, com dinheiro grande, que produzia, de alguma forma, alguma dúvida sobre se, de fato, o tabaco estava estatisticamente relacionado, o uso de cigarro, né,
o fumo, o hábito de fumar, estava relacionado ao câncer de pulmão e outras formas de câncer ou não, né? Tá? Então, intenções políticas, financeiras, segredos comerciais, militares, estratégia de longo prazo, para lançar dúvidas constantes sobre o conhecimento da realidade com objetivos ideológicos e financeiros são presentes, né? No Brasil, o governo Bolsonaro, né? O próprio presidente são exemplos de como a produção da ignorância em parte da população produz ganhos políticos, eleitorais e financeiros, além de manter privilégios de classe intocados, né? A CPI da Covid mostrou bem isso, né? Mas isso começou lá bem antes, no kit gay, na mamadeira erótica, em outras barbaridades que vem assolando o nosso país nos últimos anos, né? Tá? Ok? Então, a agnotologia tenta desvendar também os métodos e estratégias de como a produção da ignorância é construída para se dar credibilidade, né? A produção da ignorância usa da metodologia aparentemente científica, de uma linguagem aparentemente científica, como a pseudociência em geral, né? Tá? Para tentar deturpar e se passar por científica, entre aspas, né? Tá? Então, se usa uma temperatura, uma medição, um animal que provavelmente vai levar a um outro resultado, gerando intencionalmente confusão e incerteza, tá? Ok? Né? Para difundir essas informações também são usados métodos jornalísticos, de modo que tem cara, né? Inclusive esses sites e grupos de negação da ciência, eu uso, por exemplo, de Folha de São Paulo, eu uso Folha do Brasil, algum nome que parece, inclusive o logo, às vezes parece da Folha de São Paulo, ou de algum veículo de informação, para tentar dar algum tipo de credibilidade jornalística para esses meios de divulgação sobre notícias falsas, né? Outra forma muito usada para difundir informação falsa, principalmente com a internet, é o uso de formatos humorísticos, né? Às vezes o humor, né, disfarçado de humor para tentar, né? Assim como durante décadas o preconceito, o machismo e o racismo foram produzidos pelo humor, hoje a produção da ignorância também se utiliza desses métodos, principalmente na política e na história, né? Então tem esse documentário aqui de 42 minutos, fato ou mentira, né? Porque por que a gente não acredita mais na ciência, né? Chama-se Manufaturando a Ignorância, né? Do Deutsche Welle. O Deutsche Welle é um dos principais sites de divulgação de notícias da Alemanha, né? Um site muito confiável, tá? E recomendo aí, são 42 mil. Você pode colocar a legenda, mas eu inclusive autorizo aí, se depois se precisar compartilhar esses slides também, não tem problema compartilhar, tá? Deixa eu preparar a apresentação, porque eu acho que agora eu vou passar a palavra para o Rodrigo, que na sequência vai ser o primeiro bolsista a apresentar. Cada um dos quatro, eu queria que no primeiro minuto falasse quem você é, onde você está, em que ano do curso você está e qual bolsa que você tem, né? Ok? Então, se o Rodrigo quiser, pode fazer a apresentação. Rodrigo, eles vêm estudando, a gente realizou essa apresentação para professores das escolas estaduais do Litoral Norte, né? E o Rodrigo vem estudando muito isso na bolsa dele, que ele tem atualmente. Fala, Rodrigo. Tá ok. Boa tarde aí para todos, todas. Vou compartilhar minha tela aqui. Beleza, estão vendo aí? Estamos vendo. Está compartilhando, agora vocês têm que colocar no modo de... Sim. Isso. No modo de exibição, né? Eu já coloquei. Acho que agora está aparecendo aí, né? Não está no modo de exibição, naquele modo que a tela fica maior, Rodrigo. Ué, aqui no meu tá... Peraí. Não tem que colocar esses aí embaixo, Não, mas eu coloquei aqui. Quer ver se eu colocar aqui, ó? Às vezes é um delay mesmo de movimento da internet. Tá. É que agora ele mexeu ali, eu acho que ele não... Tá com a tela toda mesmo, Rodrigo? Tá. Bom. Não, gente, não tá, tem uma opção, embaixo, eu acho. lá embaixo tem uma opção para embaixo. aumentar. Você tem que clicar ali embaixo, Rodrigo. 1, 2, 3 para a direita. Ali mais embaixo, ali, pertinho daquele 92% ali, no canto inferior direito,
mas aquele símbolo, aí desce um pouquinho mais para a esquerda. Ah, Isso, tá. não aí, não aí. Ali mais para a esquerda, ali onde tem, mais para a esquerda. Aí. Mas foi o que eu fiz aqui, eu tinha apertado um F5. Ainda não foi? Não. Deixa eu tentar sair e voltar de novo, então. Gente, eu acho que no próprio aplicativo, assim, no nosso, tem uma opção de aumentar a tela. Super, Manuela. Obrigado, Manuela. Imagina. Tem uma florzinha bonita aí na sua mão, uma flor branca. Que flor que é? Não sei, eu sei que é no Bonete. Agora eu não lembro qual é. Bonita. Obrigada. É que aquela primeira vez que eu fiz tinha dado certo? Em último caso, Rodrigo, se ficar assim, pode ser também. Se quiser, eu posso tentar fazer, tá? E agora? Não tá tela cheia. Nossa, que estranho. Bem, vou tentar fazer como o Windows Será fez. que você não compartilhou a janela? Não é diferente isso, compartilhar a janela? Então, vou compartilhar a tela inteira, então. É que dá para ver perfeitamente, porque é só um pouquinho menor, né? Que é mais bonito compartilhar a tela Sim. cheia, né? Mas... É. Ó, agora ficou, Rodrigo. Agora tá Aí, bom. agora foi. Eu compartilhei a tela inteira. Então, beleza. Sou o Rodrigo de Siqueira Bicudo, estou no 6º semestre aqui de licenciatura em Física no IFSP de Caraguá. Sou bolsista da FAPESP, já fui bolsista PIBID durante 13 meses. Fui bolsista do PIBIT, mas foi um mês só, porque daí, quando eu consegui, já veio a FAPESP também. E, com exceção do PIBID, né, que é a iniciação à docência, esses outros dois, o professor Ricardo Plaza, que é meu orientador e também meu professor também. Bem, aqui vamos falar eu montei aqui sobre fundamentalismo religioso e político como instrumentos de manipulação e contraposição à ciência, né? Quando um desses dois são usados para atacar a ciência, né? Bem, vamos falar primeiro aqui alguns tipos de conhecimento. O conhecimento vulgar, que é o conhecimento do marceneiro, do pedreiro, do pescador, do conhecimento do povo, né? Ele já é um conhecimento assim que não precisa de uma análise, né? É um conhecimento mais do fazer, né? De construir, de viver, não precisa ser analisado, criticado, é mais empírico mesmo, por experiência, né? E muitas vezes vai passando de geração em geração, inclusive um conhecimento já de várias tribos, que já vai vindo, que até nós temos um pouco também, né? Todo mundo tem. E o conhecimento científico, que ele já busca uma causa do fenômeno, né? Ele quer se aprofundar dentro daquilo. Então, ele começa a ter ferramentas para ver para fazer essa busca, né? E essas ferramentas foram se desenvolvendo ao longo dos anos, né? Muitos anos, uma construção da humanidade, né? Que vai passando de geração em geração. É um trabalho, assim, contínuo, né? Por isso que é bom, sempre tem que estar registrado para que outros possam dar continuidade ao estudo. E, bem, aqui, um pouco sobre o fundamentalismo religioso. Aqui é uma charge, né, sobre colocar fanatismo religioso, poder político, misture bem, e não dá muito certo. Porque a charge, ela diz um fanatismo, né, ela não diz a religião, né, são coisas bem diferentes. Como eu coloquei aqui, uma conotação deve ser levada em consideração, pois toda sociedade tem ao menos uma religião, né? Mas não significa que existe um fanatismo vinculado a isso, né?
este sim pode legitimar a desigualdade, a violência, outros tipos de injustiça social que tem em alguns países, né? O negacionismo científico está em consonância com o liberalismo político também e fundamentalismo religioso, mesmo sendo esses dois incompatíveis em muitos pontos. Aqui eu peguei um exemplo desse representante dos Estados Unidos lá, que no discurso de 2010 ele negou o aquecimento global usando como argumento passagens bíblicas lá. Ele dizia que a Terra só terá o fim dela não pelo homem, mas sim somente quando Deus fizesse isso. Então, por isso não existe aquecimento global. Ou seja, ele não usou de argumento científico para falar de ciências, usou de argumentos religioso, né? E muitas vezes outras pessoas que são religiosas nem concordam com esse tipo de afirmação que ele fez, mas quando se trata de uma pessoa no poder, a gente vê essa negação da ciência utilizando outros artifícios, né? Argumentos que não são científicos para negá-la, né? Aqui, mais uma charge também sobre as contradições que existem entre quando mistura religião, política e poder, né? E acaba massacrando muitas vezes o povo mesmo, sofrendo. E porque uma minoria está em busca de um poder ali. Aqui algumas comunidades científicas religiosas, mas tem muitas que são negacionistas. Aí que eu citei dois personagens aqui que não são muito conhecidos na mídia, mas até porque acho que a maioria não pesquisa sobre isso aqui, mas existem esses dois nomes aqui são de cientistas mesmo, eles defendem a teoria da Terra jovem, que só tem 6.000 anos, né? Inclusive, esse livro que o professor estava falando de agnotologia, agnotology, eu estava lendo hoje uma primeira parte do capítulo, ele fala que muitos americanos não acreditam que mais ou menos metade que acredita que a Terra tem 6.000 anos, né? E nesses livros também eles negam o Holocausto, é muito revisionismo, né? O terraplanismo, né, que a gente até mencionou, que chega a ser o ápice, né, da negação. E aqui, história entre ciência e religião sempre teve conflitos, né? Mas essa inimizade já teve laços mais estreitos e elas não precisam ser conflitantes, né? Para que as pessoas convivam em harmonia, né? Muitos cientistas que são religiosos, né? E religiosos que sempre estão a favor da ciência, não se contrapõem a ela, né? Lógico, tem as partes éticas, enfim, mas sem entrar nesse mérito, né? Por exemplo, algumas que proíbem vacina, coisa já começa a ficar meio perigosa, né? Ou outros vendendo feijões mágicos, né? Também daí já começa a ficar perigoso mesmo a situação. Aqui é o físico brasileiro Marcelo Gleiser, né? Ele, em 2019, ganhou uma premiação por fazer essa aproximação entre ciência e religião. Esse encontro aí que chama Átria dos Gentios, né? Que se fala encontro com cristãos e não cristãos, para debater esses interesses em comum da humanidade, né? Esse primeiro encontro foi em 2012, que foi um projeto do Pontifício Conselho para a Cultura do Vaticano. E tem essa frase aqui do Marcelo Gleiser, que ele disse, né, a ciência não mata Deus, que é exatamente uma coisa, não tem a ver com a outra, a ciência explica as coisas que estão dentro do âmbito da ciência, né? E ele já participou desse encontro aqui em 2016 também, um cardeal, enfim, existe esse encontro aí, nesse caso aqui é com a Igreja Católica, mas
é só um exemplo de que tem essa proximidade, porque já teve, né? A casa do Galileu é bem conhecido, né? Com a Igreja Católica. E como a alfabetização científica pode ajudar nisso, né? Aqui tem uma frase que é citada de forma parecida pelo Michael Shermer num vídeo, né? Que tem que ter a cabeça aberta o suficiente para aceitar novas ideias, mas não tão aberta a ponta do seu cérebro pular para fora dela, né? Ou seja, você ter o mínimo de conhecimento científico, não detalhes em fórmulas ou saber nomenclaturas técnicas, né? Mas pelo menos saber assim se defender em aspas, né? Quando alguma afirmação errônea, equivocada, ou até mesmo vindo de pessoas que querem tirar proveito, né? Vier com você saber ter como se defender disso daí, né? Então, aqui tem um kit de detecção de mentiras que foi primeiramente proposto pelo Carl Sagan, assim, né? De uma forma, no livro dele, O Mundo Assombrado pelos Demônios. Depois o Michael Shermer também fala sobre isso, num vídeo. Ele também escreveu um livro sobre por que as pessoas acreditam em coisas estranhas. E aqui tem, assim, você se perguntar quão confiável é a fonte. Será que a fonte fez constatações semelhantes? Foram verificadas por outras pessoas, né? Se enquadra no mundo que funciona? Alguém já tentou refutar? Em que sentido que a preponderância das evidências aponta? Quem defende joga pelas regras da ciência? É importante. Não precisa fazer todas essas, né? Mas é só um exemplo, né? De ser um mínimo cético quando apresenta uma nova... Tá sendo apresentada uma nova... pode ser até um artigo de revista, alguma coisa, uma matéria de TV, né? Muita pseudociência que aparece na TV, no YouTube, né? Aqui umas indicações para ler e assistir, né? Esse aqui é um filme baseado numa história real que aconteceu nos Estados Unidos com Joe Scopes. Os nomes aqui são fictícios dentro do filme, mas era essa Lei Butler que estabeleceu que era ilegal o ensino nas escolas públicas sobre alguma teoria que negasse a criação divina do homem, né? E ocorreu em 1925, foi um marco na história jurídica lá, foi conhecido como julgamento do macaco. Essa versão de 99 tem no YouTube, dá para assistir, e é um filme bem interessante, eu recomendo. Aqui tem a série O Conto da Aia, é uma série, eu não lembro se é 5 temporadas ou 6, da Paramount, e fala sobre, é baseada nesse livro de 85, que é num mundo distópico, né, onde uma teonomia, ou seja, as regras as leis eram baseadas nas regras, nas leis, né, divinas. Então aí vira um caos, né, as mulheres também são usadas como objetos, aí é bem pesado, mas é bem interessante. Aqui um filme nacional também, que se passa também no mundo aí distópico no Brasil, de 2027, que também está mergulhado aí numa cultura conservadora, né? E é isso, quero agradecer a todos os professores aí, a todos os meus colegas, e obrigado. Muito obrigado, Rodrigo. Parabéns, né? Tá? Excelente apresentação. Passar agora para a Nicole. Nicole, você quer compartilhar a sua tela, Nicole? Vou compartilhar, sim, professor. A Nicole já fez vários estudos comigo, já estudou o Alan Turing, que foi um matemático importante, já estudou sobre a teoria do Big Bang, ela já fez várias pesquisas, estudos e apresentações, e agora está participando do projeto Meninas Cientistas Interdisciplinares. E ela resolveu montar essa apresentação sobre os jovens entre as fake news. Então, tá bonito, Nicole, pode começar, tá? Pode, dá para ver aí, dá para me ouvir, tudo certo? Dá para ver e dá para ouvir. Pode mandar bala. Tá bom.
Boa tarde a todos, o meu nome é Nicole, o professor já fez aí uma apresentaçãozinha. Eu curso licenciatura em Física no IF do campus Caraguatatuba, sou bolsista do projeto Meninas Cientistas Interdisciplinares. Inclusive, a gente vai ter uma apresentação esse mês, né, dia 29, quem puder estar presente. Sou orientada pelo professor Ricardo Plaza também. Tive outros projetos em 2019, tanto na parte de preconceitos e tanto de gênero quanto homofobia e racismo, quanto tive projeto também na área da ciência, na teoria do Big Bang. E aí hoje eu vou falar sobre os jovens, vou falar bem rapidinho entre as fake news aqui. Primeiro, eu queria saber, quero falar sobre os golpes que a gente acaba caindo. Então, pensa naquelas pegadinhas de ganhar alguma coisa na internet, como um celular ou alguma coisa do tipo. Que você entra naquele link e aí você tem que compartilhar ele com 10 ou mais, enfim. Tem que ficar compartilhando e outras pessoas acessando esse link. Isso dá um acesso, né? Os golpes, eles estão cada vez mais fáceis de cair. Então, imagina, consulte o site do FGTS aí, por exemplo, que tem aqui. Às vezes uma pessoa, uma senhora, um senhor precisa de um dinheiro para poder ajudar em alguma conta ou fazer alguma coisa um pouco a mais e acaba não conseguindo fazer, acaba tentando, caindo nesses golpes porque quer tentar ganhar, quer tentar sacar, fazer essa diferença, né? E essas pessoas acabam conseguindo com que a gente clique nesse link, compartilhe com outras pessoas, porque aquele negócio, será que eu ganho isso daqui de graça? Será que eu consigo esse produto? Dia dos Pais, por exemplo. Ganha o vale de alguma coisa. Vou dar para o meu pai. Então, não custa nada eu tentar. E às vezes isso vai acabar prejudicando você ou as pessoas com quem você está compartilhando, porque esse link pode trazer um vírus, pode acabar instalando alguma coisa no seu celular ou então no seu dispositivo, né? Isso pode prejudicar muito. E as fake news, elas também podem ser vistas como esses golpes. Os jovens podem cair e compartilhar tanto com os amigos quanto os familiares. E isso pode prejudicar todo mundo que está nesse ciclo. Então, imagina uma pessoa que compartilha com 2, e aí essa compartilha com 3, e aí todo mundo vai achando que está baixando, ou então que está participando de um sorteio de alguma coisa legal, e no fim não tá. Os golpes, eles estão cada vez mais fáceis de se cair. Os jovens precisam tomar cuidado, principalmente para conseguir reconhecer as fake news e assim alertar as pessoas ao seu redor. Aconteceu recentemente, até perto aqui da minha casa, de chegar uma conta de água que era fake. Só que a pessoa chegou em mim e falou: olha, eu tô meio desconfiado, você pode dar uma olhada para mim? E quando a gente foi olhar no site da Sabesp para olhar o código e tudo mais, não existia aquela conta. Então, é bom a gente tentar alertar as pessoas, é bom os jovens terem esse clique de será que isso é real? Porque isso pode ou prejudicar ou pode ajudar alguém, né? Nesse caso, por exemplo, a pessoa teria perdido dinheiro, teria pago uma conta e aí ia chegar a verdadeira e ia acabar devendo, perder o dinheiro e vai saber se essa pessoa pode ou não passar necessidade, enfim. Isso não só com uma conta de água, por exemplo, pode ser até um plano de saúde, que é um pouco mais caro, e aí você vai tentar renovar, enfim, isso prejudica todo mundo. Cuidado com o que você recebe e com o que você envia. As fake news, elas estão aí, estão por todo lugar. As notícias a gente chega pelo WhatsApp muito rápido, pelo Facebook, Instagram, chega tudo muito rápido, numa velocidade que a gente não consegue nem imaginar. A coisa acontece, um segundo depois, todo mundo já sabe. E às vezes isso não é bom, porque outras pessoas podem se prejudicar ou então elas podem ganhar com isso.
mas ganhar num sentido ruim, por exemplo. Pode enviar uma notícia de algo que alguém está fazendo, e aí isso não tem nada a ver. Isso é uma fake news. Então é bom a gente fazer aquelas perguntinhas ali que o Rodrigo falou, por exemplo, porque ali a gente consegue pensar, falar, não, será que isso realmente é verdade? E é só sobre isso que eu vou falar hoje. Obrigada. Muito bacana, Nicole. Parabéns, né? Aqui, um dos comentários, Nicole, que foi feito, aqui, parte lá da escola Ruth Cardoso, né? Parece que uma fração das pessoas que caem em golpes são aqueles que, ao olhar o texto ou arquivo, pensam em se dar bem, uma vantagem possível, né? Então, vai ganhar um presente. Às vezes é ingênuo, né? Mas tudo. Veja bem, essa questão de se dar bem, eu concordo com a pessoa que escreveu isso aí, né? Mas às vezes a pessoa está querendo engenharia social, isso, né, Nicole? Se dá bem, ou às vezes vai ajudar, né? Sei lá, olha só, a Boticário está dando um prêmio. Nossa, eu quero que meus amigos saibam disso, porque eles vão querer também ganhar esse prêmio da Boticário. Eu nem sei como ganhar isso, mas eles devem saber. E as pessoas vão disseminando esse tipo de notícia falsa sem ter base na realidade, né? Então, mas eu acho que é um pouco por causa disso. Eu não sei se você quer comentar sobre isso, Nicole, ou não. Exatamente. Eu vou falar só um pouquinho antes do Igor começar. É muito ruim mesmo pensar que as pessoas elas tiram proveito, né, de certa forma. Então, vou mandar um link que a pessoa vai achar que vai ganhar tal coisa. E aí você vai mandando. A Joana falou, verdade, eu caí num golpe de promoção de hambúrguer falsa. Golpe pelo estômago é sacanagem. Mas é verdade. Às vezes tem até algumas promoções. Eu fui comer em um lugar no final de semana e o pessoal tava com uns cupons que tinham conseguido no Instagram, só que o Instagram que tinha feito esses cupons era falso. E aí o pessoal foi, nossa, a fila tava enorme, todo mundo achando que ia ganhar umas coisas e no fim era um Instagram falso. O pessoal foi embora de barriga vazia mesmo, foi embora só querendo. E isso é bom a gente se atentar, ver se aquilo é real. Às vezes até um desconto em alguma coisa que você quer muito, a gente tem que tomar cuidado. Eu acho que eu concordo com a Joana, hein, Joana? Golpe pelo estômago é sacanagem. Concordo em gênero, número e grau. Mas engenharia social, isso vai pegando as fraquezas, às vezes ambição desmedida, às vezes vontade de sair ganhando alguma coisa, às vezes até é boa vontade, para o bem ou para o mal, né? De achar que está ajudando e você está prejudicando alguém, né? Todas essas notícias, ninguém coloca o revólver, né? As pessoas vão disseminando. Às vezes porque elas acreditam muito naquilo. A mamadeira erótica foi isso, né? Quantas pessoas em 2018 disseminaram esse vídeo dizendo que havia um kit gay e havia uma madeira, que o bico da madeira tinha um formato de um pênis e que isso era por causa que o Fernando Haddad, o PT, ia instaurar isso nas escolas, né? A pessoa que fez esse vídeo foi muito criativo, mas criativo para o mal, é claro, mas o quanto de gente que teme, meu filho vai virar gay, o meu que teme ou que tem algum grau de homofobia, algum grau de preconceito, algum problema com pessoas gays ou que tem algum nível de homofobia, que a pessoa está propensa a acreditar em qualquer coisa que se fale, então gruda muito. Você pode inventar um absurdo que for mais imenso que a pessoa, se aquilo a pessoa tem a convicção, né? É como político, quer dizer, político X, se você não gosta do político X, qualquer que seja ele, do Bolsonaro até o Lula, se alguém falar mal daquele político, você já vai aceitar, mesmo que o argumento não seja verdadeiro, né? Tá? Porque você está propenso a acreditar nisso, né? Então, nós somos meio uma máquina de acreditar, né? Os seres humanos, de crer sem ter evidência experimental. Por isso que a ciência é importante, né? Mas, eu não vou me estender muito isso aí, é fascinante. Eu agradeço a contribuição aí dos professores da Ruth Cardoso e da Joana, tá, Joana? Mas eu vou passar a palavra para o Igor Arruda, que é meu bolsista da FAPESP também, que vai falar agora. Então, tá com você a palavra, Igor. Tá bom. Vocês estão conseguindo ver a tela e a minha voz? Tá bonito, estamos conseguindo ver sim. Tá. Então, vou apresentar o trabalho sobre fake news e redes sociais. Eu sou orientado pelo professor Ricardo Plaza, né, no projeto de ensino de física
e divulgação científica a partir do estudo da astrofísica de galáxias. Essa bolsa, né, de iniciação científica é então fomentada pela FAPESP. Então a gente vai falar então sobre as fake news e as redes sociais. Aqui eu já deixei aqui em cima, né, que fake news, né, aí já tem ali uns iconezinhos do WhatsApp, e aí o senhorzinho responde, é da boa, né? E aí a gente vai começar a falar sobre isso. Primeiramente, diga não às fake news, né? E aqui eu trago uma citação de Neves Borges, né, de um artigo, que define, né, fake news, que se refere a notícias falsas que antes eram chamadas, então, de imprensa marrom, né? E atualmente qual é o objetivo delas? Tem sido então de enganar os leitores e usuários que propagam conteúdos atraentes, mas se a gente for pesquisar a fundo são enganosos. E aí, como a Nicole já tinha dito, né, com o objetivo então de ganhar ganhos, né, de obter ganhos financeiros ou então políticos, que nem o professor Plaza tinha falado também agora há pouco. As redes sociais como meio de propagação de fake news, né, também já tem notado bastante isso, seja no Instagram, seja no Twitter, no WhatsApp, no Facebook. E aqui eu trouxe algumas reportagens, né, algumas notícias e também uma chargezinha. A primeira aqui é do Exame, né, que diz que o Ministério da Saúde recebeu 416 fake news pelo WhatsApp em um mês, né? Então, em um mês eles conseguiram receber essa quantidade absurda, né, de fake news na rede social WhatsApp. Depois aqui na segunda imagem a gente tem quebrou a cara e aí o senhorzinho responde, cai em fake news. Essa charge é bem crítica, né, ao que a gente vem visto, ao que a gente tem se propiciado a ver atualmente, né, seja na rede social, seja através de conversa, seja ela física ou virtual mesmo. E aqui, em último lugar, Facebook vai remover publicações falsas sobre vacinas e pode excluir perfis. Essa questão da vacina também tem sido bastante comentada, né, visto que muitas pessoas também têm propagado fake news de que vacinas podem causar AIDS, e desenvolver AIDS a partir da prevenção, né, porque elas podem prevenir ou reduzir os casos, né, de internação graças aos anticorpos que elas atingem o nosso organismo, né, e aí as pessoas estão propagando fake news dizendo que podem causar HIV, sendo que isso não é verdade, né. É, Próximo slide, vou falar sobre as redes news, as redes sociais, e agora falando também da questão da internet, né, como meio de comunicação, porque as redes sociais estão ligadas diretamente à internet, né? E a partir disso elas podem ser servir como potencializadoras, né, para você conseguir propagar ou não uma fake news. E essas fake news então são atingidas pelas pessoas, né, que talvez não tenham muito conhecimento, ou talvez queiram usar isso de forma maldosa para atingir outras pessoas e ganhar algum lucro em cima disso, né, como eu já tinha dito. E aí eu coloco novamente a questão das vacinas, que muitas pessoas têm acreditado, né, que as vacinas fazem mal, sendo que se a gente for agora mesmo pesquisar isso na internet, a gente vai ver que o número de mortes ocasionados depois que as pessoas se vacinaram diminuiu drasticamente. Se eu não me engano, teve apenas 64 casos, acho que ontem, no estado de São Paulo. E isso é importante ressaltar, porque anteriormente no Brasil inteiro estava tendo quase 3 mil mortos diariamente. Parece que ontem foi o primeiro dia em que não teve nenhuma morte no estado de São Paulo, teve esses casos poucos que você falou, mas ontem teve o número de mortes zero, e atualmente quem está pegando o Covid é quem não se vacinou, basicamente, né? Não só no Brasil, como na Europa, nos Estados Unidos, está vindo uma onda de Covid entre quem não se vacinou. Entendi. Tá, então agora com essa informação do professor, a gente vai falar dos 3 elementos que separam as notícias falsas das notícias reais, que eu também tirei daquela mesma citação que eu coloquei no segundo slide dessa apresentação, que a primeira caso para você separar uma notícia falsa da real é a fabricação, isto é, as notícias falsas são evocadas, né? Então elas são naturalmente falsas, se a gente for parar para pesquisar. E uma notícia falsa tem o objetivo de enganar. Então as notícias falsas são projetadas para persuadir o usuário, né, aquela pessoa que está consumindo aquela notícia, ao invés de informar e orientar aquela pessoa. E por último, ela visa também a viralização, ou seja, notícias falsas prosperam sobre superficialidade e escalação ao invés de profundidade e moderação, como deveria ser uma notícia devidamente fundamentada, né? E é o que a gente precisa esclarecer isso para as pessoas que talvez não saibam distinguir esses dois fenômenos. Aqui eu trago, por último, um fact-check, né, que é um detector de fake news que foi criado pela USP e pelo UFSCar. E como ele funciona? Você basicamente vai entrar em um site
Aí você vai ter lá o site, você, por exemplo, não tem a certeza que aquele site passa uma informação verdadeira. Então você pega um trecho daquele site, você copia mesmo, e você joga ali o texto com com um determinado número de caracteres. E aí você clica em enviar. Aí, a partir disso, eles vão receber aquela notícia e, em tempo real mesmo, eles já vão detectar por inteligência, né, de máquina do próprio site se a notícia é real ou não, para você poder consumir ou ainda propagar essa notícia ou não, né? Ou excluir e alertar as pessoas que aquela notícia é falsa ou que não é falsa. E esse detector de fake news foi criado com a ajuda, com o financiamento do CNPq e do ICMC da própria USP de São Carlos. E essa foi a apresentação, foi bastante rápida, mas deu para falar bastante coisa sobre as fake news nas redes sociais, sobretudo no caso das vacinas que têm sido utilizadas atualmente para causar medo nas pessoas para elas não se vacinarem. Felizmente, muitas pessoas ainda estão se vacinando, isso é muito bom. Na verdade, muitas pessoas estão se vacinando, isso é muito bom, porque os casos, como a gente pode ver nos jornais, nas notícias, na internet mesmo, estão sendo reduzidos. E isso é muito bom, porque realmente ninguém precisava passar por toda essa questão de morte, né, em questão da vacina, que poderia ser sido já importada, né, de países estrangeiros que já estavam sendo disponibilizadas anteriormente disso tudo já tiver acontecido, né, que a gente já vem sofrendo com essa questão da falta de vacina no começo, assim, do ano, já que a gente já tinha a questão de receber elas e já ter aplicado muito antes disso tudo ter se propagado o jeito que propagou. Então é isso. Obrigado pela atenção de todos e de todas. Muito obrigado, Igor. Mandou super bem, né? Eu coloquei aqui no chat o link da ferramenta de detecção, né, de fake news, né, de checagem de fake news, para os professores que quiserem, está aí no chat, né? Lembrar que a gente passou de 600 mil mortes, né? Tivesse um governo que não fosse negacionista da ciência no Brasil, a gente teria, com certeza, centenas de milhares de mortes a menos, né? É um genocídio, né, o que foi provocado. E a nossa sorte no Brasil é que a gente tem o SUS, tem o sistema de saúde público, e a gente tem o hábito pelo SUS de se vacinar, né? No Brasil se calcula que 10% da população agora não vai querer se vacinar, mais ou menos. Nos Estados Unidos, isso é da ordem de 30%, porque os Estados Unidos não têm um sistema de saúde pública, apesar de ser um país muito rico, não tem. Então, eles estão vacinando em shopping, eles não têm o hábito de se vacinar, né? Historicamente, como a gente tem, né? Então, por exemplo, quase que não desperdiçou quase nenhuma vacina. Nos Estados Unidos, muitas vezes, desperdiçaram muitas vacinas, né? E eles vão ter um problema, porque não caiu o número de mortes nos Estados Unidos como caiu no Brasil. Porque no Brasil, mesmo com o governo negacionista e genocida que a gente tem, o governo federal, né? A população, mesmo no âmbito do bolsonarismo, tem o hábito de se vacinar e não se recusou a se vacinar. Muito pouca gente, relativamente, eu considero que 10% é um número gigantesco de pessoas, né? Tá? Eu considero, por exemplo, que para uma escola ou qualquer local que agregue pessoas, um teatro, uma balada, um restaurante, um hospital, só poderia entrar gente vacinada. Isso devia ser lei, né? O presidente ter colocado essa portaria que proíbe a exigência de passaporte de vacina é um retrocesso, é negacionista. Uma escola é um local de aglomeração por excelência, professores deviam ser obrigados a se vacinar, estudantes, e não só escola, em teatro, em locais de aglomeração de pessoas, né? Mas, infelizmente, esse é o país que a gente vive, um país governado por um negacionista da ciência, né? Então, agora nós vamos partir para a última apresentação, que é do Indalécio, que já compartilhou e tirou, mas pode compartilhar. Indalécio, está com você a palavra, tá? Ele deve ter caído. Ele saiu. Não, estou com a palavra e com a dificuldade de sempre com a tecnologia. Tá. É o que está acontecendo. Não... Fica tranquilo aí, se você não conseguir, eu mesmo coloco aqui, você vai falando, tá? O senhor me ajuda, por favor, então, professor, como sempre, né? Sempre nos orientando. Quer que eu compartilhe? Por favor. Tá, então vamos lá, deixa eu só fechar aqui o slide que eu estava aqui, Então, vamos ver. Eu só acredito que esse que eu mandei para o professor, o que eu fiz agora tem algumas alteraçõezinhas mínimas, que é o logo do campus, que não vai estar nesse do senhor. Mas beleza. O logo do campus. beleza. É só eu mesmo. O velho e bom não tem tu, vai tu mesmo, né? Isso, só vai ficar sem o logo do nosso campus. Deixa eu só... Espera aí um pouquinho, só um pouquinho, que eu também
Não é só você que tem dificuldade, tá, Indalécio? Bem-vindo ao clube. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui. Compartilhar uma janela. Aqui. Enquanto o professor vai compartilhando aí, eu vou me apresentar. Meu nome é Indalécio Luiz Borges. Sou aluno de licenciatura do campus IFSP de Caraguatatuba. Sou bolsista do PIBID e orientado pelo professor Ricardo Plaza, e também, que é o nosso professor também, em alguma disciplina, e já de cara também agradecer a esse convite, essa oportunidade, que é tudo novo, assim, e para a gente é muito gratificante, ter um reconhecimento desse nosso trabalho, né, quando a gente é convidado aí o professor vem e fala, pô, tem uma apresentação lá, e a gente se sente... ver o nosso trabalho sendo valorizado, pelo menos entre nós, né, que a gente tem que se valorizar, porque o nosso governo está bem aí, está bem claro, não valoriza o estudo, não valoriza a ciência, é um negacionismo total, né. E o tema que eu escolhi para falar foi o negacionismo da ciência e os impactos na saúde, que a gente traz aqui, ó, essa charge, que ela bem diz, né, que em breve teremos a vacina contra a Covid, já contra a estupidez, infelizmente, né, é uma realidade. E a forma como é visto o negacionismo, né? O negacionismo ele é a escolha de negar fatos como forma de escapar, né? A pessoa ela não quer acreditar naquilo, ela não, então, ou seja, ela acaba apelando para o negacionismo. Ela tem uma dificuldade, algo que ela não consegue entender, ela pega a forma mais prática ali, ela vai na fake news e tal, entre outras situações, assim como os nossos colegas colocaram aí. Aí no próximo slide aqui, você vai estar passando aí. O próximo, professor. AIDS, impacto do negacionismo na saúde, ou o próximo, o terceiro? É o segundo, aqui para mim não apareceu. Aqui já está. AIDS, que tem o... AIDS, não, já foi, agora foi. É o negacionismo da ciência e os impactos na saúde, né? E... Não, professor, é o próximo. Esse é o que eu acabei de falar dele. Me perdoe, o próximo. Fake news, terceiro. Uma ferramenta perigosa. Isso. Não está vindo para mim aqui, professor. Não, o meu está parado. Está parado no negacionismo da ciência e impactos. Você está parado no primeiro, né? Eu acho que está demorando, mas eu já estou, se você quiser, eu já estou no segundo, que é a AIDS, impacto do negacionismo da saúde. Então vamos lá falar dele então, que já está tudo na mente mesmo. Esse caso, eu não vou conseguir ler aqui. Não, espera lá. Que é da África do Sul, né? Quando o presidente negou a gravidade do surto da AIDS, né? Na África do Sul, em 1999, 2008, o presidente ele negou a existência do surto da AIDS, né? E, no entanto, até hoje o país vem sofrendo devido a essa ignorância e tal, e o país hoje ele detém quase 20% dos infectados do planeta, né? E aí no próximo slide aqui, o 3... Fake news, uma ferramenta fake news, uma ferramenta perigosa, ou seja, é uma ferramenta que, como já foi bem colocado, tem cunho político, tem gente que se beneficia por trás da fake news, e mais a ignorância, né? A ignorância da fake news, quando a gente pensou que tinha visto de tudo, ou seja, quando você pensou que viu bastante, o nosso presidente, mais uma vez, vem em rede social e coloca uma mentira deslavada dessa, né? Que nem na quinta-feira, do dia 21 de outubro, o nosso presidente Jair Bolsonaro deliberadamente espalhou mentiras, dizendo que a vacina contra a Covid estaria ligado com a síndrome da imunodeficiência, né, que poderia trazer a AIDS, ou seja, contaminar a pessoa com AIDS, ou seja, um absurdo, é uma tremenda ignorância, como diz o professor, nada equivocado, é um erro mesmo, ou seja, beirando o crime, né, e por sorte o YouTube ainda retirou o vídeo tudo, mas já estava lá, né, e aí nós temos aqui no quarto slide... Ebola, negacionismo e fake news podem causar danos irreversíveis. Correto, então tá aí. Em países africanos, como o Congo, boatos compartilhados pelo WhatsApp que o Ebola era como se fosse
que não existisse, que era uma coisa lucrativa, que governos e que alguém estava lucrando com aquilo ali, inclusive os médicos que estavam lá na boa vontade para tentar ajudar. Infelizmente, um desses médicos, entre tantas outras pessoas, teve sua vida ceifada por conta dessa mentira esparramada pelo WhatsApp, né? No caso, Richard Mozok, acho que não consigo falar bem o nome dele, mais ou menos isso aí. Ele era epidemiologista e teve sua vida ceifada por uma mentira de WhatsApp, ou seja, os perigos do negacionismo e os danos irreversíveis que ele causa, né? Essas vidas que não voltarão. Aí nós temos no 5º slide. São Paulo confirma a primeira morte por sarampo em 2020. Exatamente. E nessa situação, ou seja, o sarampo, quando eu era criança, eu ouvia dizer o perigo, o risco do sarampo, e graças a ciências e pessoas de boa vontade foi desenvolvida uma vacina, a vacina contra o sarampo. E a gente, não digo erradicar, mas a gente viu, ou seja, eu quase que por um momento eu não ouvia mais falar de sarampo. No entanto, tem 2 filhinhas vacinadas, falando em vacina, vacinado com as 2 doses também, graças à ciência, ao trabalho conjunto das pessoas que buscaram isso. E de repente, aí a gente vê, em 2020, aí uma morte em São Paulo relacionada a sarampo, o sarampo voltando forte por conta desse negacionismo da ciência. E é comum, você dá um clique no Google ali, procurar pessoas anti-vacina, e você vai ver pessoas falar que a vacina era responsável por problemas, pessoas que têm problemas de deficiência e tal, e não digo problemas, me perdoem se eu estiver errando na palavra, no modo de dizer, mas pessoas que têm deficiência, síndrome de Down e tal, e relacionar isso com a vacina, e sem base científica nenhuma, mas eles colocam nas redes sociais e fazem campanha contra a vacina. No entanto, o retorno do sarampo aí recentemente. E aí nós temos aqui no 6º slide, né, que é uma fala da Rosana Richtmann. Rosana Richtmann, isso, exatamente, muito obrigado, esse professor é incrível. Rosana Richtmann, onde a única arma que temos contra o sarampo é fazer campanha de vacinação, vacinar o maior número de pessoas possível, ou seja, o mesmo está aí na questão do corona, o coronavírus está aí, a Covid-19, não tem a cura, a gente não tem uma cura, não é que nem toma esse remedinho aqui e vai sarar. Não, é a vacina. O que a gente tem hoje de real é a vacina que, com esforço, a ciência buscou, descobriu e está aí. E, então, essas são nossas armas. E as pessoas insistem em negar, dizer que se vacinar você vai virar um jacaré, vai criar escama, coisas do tipo. E eu presenciei aqui na minha rua, no meu portão, falando com o meu vizinho, quando eu falei, tô indo tomar minha primeira dose, e o cara falou para mim, você vai colocar uma gotinha de corona dentro da sua veia? Porque é isso que o governo quer. Aqueles que não pegaram, eles colocam pela vacina. Ou seja, que base ele tem para falar em algo desse tipo? Mas são os negacionismos, as fake news, lê e acredita, não tem o costume de investigar, então é bem isso, né? Aí a gente vai fechando aqui. O último slide, né? Covid e a negação dos fatos. Isso, exatamente. Então, Luz Furlan Blanco, doutoranda em Antropologia Social pela Unicamp, né? A Universidade Estadual de Campinas. E ela traz essa situação, né? Que onde a Covid, né? Aparecem diversos níveis de problemas relacionados ao negacionismo, né? E tem ele em si, o negacionismo, mas também tem as fake news. Mais uma vez, as fake news que subnotificam e até dificultam de traduzir para a população o processo científico comum, né? Então, como os testes de medidas que ora convém, ora nem tudo, ou seja, que a gente bem lembra no comecinho, tal teste vai dar negativo, tem que fazer 2 vezes e tal. Então fica essa confusão e a pessoa mais leiga ela acaba não conseguindo entender e às vezes acaba seguindo para o lado da fake news. Porque a ciência, como a gente bem sabe, ela não vem com a certeza. Ela está ali, propícia tem que ser estudada, ela descobre hoje, mas amanhã pode ser mudado. E não tem como você colocar isso, é difícil você colocar para um leigo, para ele entender.
dessa forma. Então, aí quando vem a fake news, ela tem esse dom de vir cá, ela disse, está falado, colocou ali, então é mais fácil acreditar numa mentira do que numa verdade que dá trabalho, que tem que investigar, que tem que pesquisar. Então eu fecho minha apresentação com esse slide, agradeço a oportunidade e obrigado a todos pela atenção, e é isso aí. Show de bola. Só antes de... Eu preparei, eu queria mostrar só uma imagenzinha aqui. Muito boa a sua apresentação, Tainara. Você, como sempre, mandou super bem. Muito orgulho de você, do trabalho que você tem feito comigo, tá? Deixa eu só mostrar aqui na tela inteira. Eu acho que não apareceu a tela inteira, né? Mas eu vou mostrar aqui um slide que eu acho bacana a gente... Deixa eu ver aqui. Só para terminar aqui, que eu acho que é uma imagem que eu encontrei, né, de uma apresentação. Não sei se vocês estão vendo aqui. Vocês estão vendo essa imagem aqui, não? Sim. Tá. Uma filha. Eu tive uma bolsista minha que o pai não queria se vacinar, porque o pai disse que a China, os comunistas e sei lá quem estava querendo... Né? Imagina a preocupação dela, o pai não queria... E ela foi querer convencer, e o pai é idoso, né? Tá? Mas aqui uma filha conversando com o pai, né? Não, pai, essa é uma notícia falsa, né? Ele fala, mas como pode ser notícia falsa se diz exatamente o que eu penso? Então é aquela questão entre a opinião e o fato, se alguma coisa, aquela coisa que é conveniente, se é conveniente, se é algo que gruda na minha mente como alguma coisa que eu penso, mesmo que não tenha evidência experimental, mesmo que não tenha evidência factual nenhuma, é aquilo que eu penso, né? Então, a minha vontade de que aquilo seja verdade, né, é maior do que qualquer tipo de evidência. A gente tem a ciência, o conhecimento, justamente para superar esse achismo, né? Tá? Então, eu encerro aqui essa apresentação, porque eu me lembrei desse slide na hora que o Indalecio estava falando, né? Então, eu queria agora, são 6h31, eu queria encerrar agradecendo muito os 4 bolsistas que mandaram muito bem, né? O Rodrigo, a Nicole, o Igor e o Indalecio, como sempre, alunos da licenciatura em Física do IFSP Caraguatatuba, mandaram excelentemente bem. Agradecer a Aline e não sei, agora fica... E a Ivani, e a Anitta e o Pedro, e passo a palavra para vocês. Muito obrigado. A gente que agradece, professor. Nossa, que bacana, que encontro bacana, que troca bacana. Conheci essa palavra da sua apresentação lá que eu não conhecia, esse estudo da ignorância lá, né, desse conhecimento da ignorância. Nossa, achei muito surpreendente, né? Eu queria dizer também que as fake news, né, eu até coloquei lá no chat que eu tenho um filho, né, adolescente, então eu percebo que as fake news são as verdades absolutas instantâneas, assim, eu sempre falo para ele, né? É muito mais fácil você acreditar num vídeo de 15 segundos de um TikTok, de um YouTube, do que você entrar num site, ler um artigo, vamos pesquisar num livro, vamos saber quem está falando, né? Então eu sempre brinco, assim, que é o miojo da fake news, né? Instantâneo, tudo é instantâneo, tudo é muito rápido. E eu queria deixar um espaço aqui também para os colegas professores, se quiserem fazer algum comentário, vou ficar quietinho aqui um pouquinho. Eu também estou disposto aqui, ó, perguntas. Agradecer o Pedro, não sei se eu agradeci o Pedro também tem que agradecer. Mas se vocês quiserem fazer comentários ou perguntas, a gente está aqui, tem ainda uns minutos. Eu gostaria de agradecer. Gente, foi maravilhoso, maravilhoso. Estou, assim, cada vez aprendendo, é uma oportunidade maravilhosa de aprendizagem. Né? Agradecer, professor, incrível, 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 gostei demais, e assim, de levar isso, né, para fora, para os alunos, né, de estar alertando, de estar trabalhando, de estar, mesmo a gente não tendo esse apoio que nós perdemos, né, da questão do avanço da ciência, eu penso que aos pouquinhos, trabalho de formiguinha, né, aquele trabalho de formiguinha, professor, a gente pode estar fazendo com os nossos alunos, dentro da sala de aula, no espaço escolar, entendeu? Para que eles possam estar desenvolvendo nessa parte da tecnologia, da ciência, que é maravilhosa. Né? Só agradecer ao professor por essa oportunidade de aprendizagem, agradecer os seus orientandos, que, olha, foi incrível, tá? O Rodrigo, o Igor, a Nicole, o Indalecio, que mesmo
Nossa, falou assim, vocês falaram maravilhosamente bem. Muito obrigada mesmo. Muito obrigado, professor Ivani, pela sua gentileza, pela gentileza da Aline, né? Ó, a Virgínia, eu agradeço, ela escreveu muito bom, o Leonel, excelente, como sempre, eu agradeço o Leonel, que eu acho que eu conheço o Leonel de alguma atividade que eu já fiz, eu acho, né? Mas a Joana... Isso, eu participei junto com a Dal, a gente fez a visita lá no IFE com ela, levei os alunos também, então a gente... Tá bom, né, gente? Então, a gente participou, fez uma coisa bem bacana na escola. A gente fez o senhor trouxe os seus formandos lá na escola, fez a apresentação de astronomia, que foi muito bacana. E foi até um pedido, né, Aline, que a gente fez, porque foi muito bom essa formação. Legal, Leonel. Bom ver você, né? Tá com energia, tal, ver vocês, porque nós estamos lá na instituição formadora, mas vocês estão na base, né? Então, é muito importante ter essa ligação entre a universidade e as escolas municipais, estaduais de ensino fundamental e médio, né? Então, agradeço muito, porque, veja bem, acho que você acompanhou também os alunos que não vieram aqui para Caraguá, né? Sim. É um trabalho tremendo, pegar a autorização dos pais, ir visita, e veja bem, é uma experiência única eles saírem, né? Depois de alguns anos, de repente, eles podem estar estudando no Instituto Federal. Então, eu tiro o chapéu para você, Leonel, para a Dalvanir, para a Aline, para a Ivani, para todos vocês que estão batalhando aí pela educação de qualidade, educação pública, né? Muito obrigado, Leonel. Obrigado, senhor. Ó, a Letícia, a Joana também agradeço, a Joana, a Érica também, a Joana escreveu, agradeço as informações trazidas, a Érica, muito obrigado, sucesso para vocês, a Letícia falou obrigado, né? A Manuela também agradeceu, o Jonathan. A Letícia falou, passa o nome dos filmes sugeridos para a gente, por favor, não tenho tempo de anotar. Tem o filme que como é que chama o filme mesmo, Rodrigo? O Vento Será Tua Herança, né? Tá aí, eu coloquei o link no YouTube aí, professor. Dá para assistir de graça. Você falou que dá para assistir, né? Tá o link aí. Ah, você já colocou o link? Já. Beleza. Bem legal. O Vento Será Tua Herança é uma história verídica de um professor de biologia nos anos 20, né, nos Estados Unidos, que foi proibido de ensinar a teoria da evolução, né, porque a teoria da evolução iria contra o Antigo Testamento e a Bíblia, e ele foi preso, daí teve um julgamento, que foi chamado de julgamento do macaco, e tem duas versões desse filme, a dos anos 60 e a dos anos 90. As duas são excelentes, né? Mas essa eu gosto muito dessa versão dos anos 90 que tem no YouTube, está aberto, no YouTube aberto, gratuito, tá? Dá para trabalhar em sala de aula com esse filme, né? Professor. Discussões. E os atores são excelentes, os atores, né? Atores de primeira qualidade, tá? Então eu recomendo muito esse filme aí, né? O Vento Será Tua Herança. Professor, no começo o senhor falou dos nossos vídeos lá do canal Debate Consciência, e tem um que eu assisti uma das palestras que eu recomendaria muito, só que eu não estou conseguindo me lembrar o nome, o professor vai conseguir me falar. Na verdade, são uns três ou quatro, são todos muito bons, mas tem uns três que ficou na minha mente. É aquele do professor que ele fala lá acho que é do emergencialismo, acho que não sei se é do Rodrigo. Reducionismo e emergentismo e reducionismo, né? E ele coloca muito bem a questão da fake news também, né? Ele é um complemento legal, eu recomendo. O outro, aquele dos indígenas lá também. A etnoastronomia, do professor. Etnoastronomia. Depois, se o professor puder colocar esses aí lá no grupo, porque eu, até hoje, tem hora que eu assisto de novo. Eu vou dizer para vocês, é muito bom, e eu queria estar recomendando esses dois. E aquele um daquela amiga do senhor também, que falava acho que sobre o machismo, que ela tocou a bateria no final. Que para mim foram uns clássicos. Quando as pessoas eu recomendo. Sobre direitos da população LGBT, né? Se puder colocar no grupo depois esses links aí para os professores como recomendado, porque eu recomendo e acho que o senhor também vai recomendar. Muito bom. Tá legal, bacana. É isso, né? Vocês podem achar todos esses vídeos, vocês podem achar no canal. Oi, professor. Então, quem está falando? Vai ter a mesma altura. Aí eles vão, só vai a mesma altura se você desprezar as dissipações, o atrito. Desculpa. Astronomia, mas a partir
da perspectiva de uma palavra, de uma Só, expressão. ó, dois dos vídeos que o Indalécio recomendou, ó, um deles está, eu acho que eu coloquei aqui, né? Eu coloquei 2 deles, eles 2 estão aqui, tá? Para quem quiser assistir, tá? Esse filme, né, Letícia, esse filme que ele colocou aí, inclusive, a Letícia, ela trouxe num dos nossos encontros, professora, a dificuldade de falar sobre a evolução para os jovens e adultos, né, ela dá aula no EJA, e aí, de repente, esse filme seja bem interessante dela passar desse pensamento lá de 1920 e tal, bem bacana, achei bacana. Gente, eu queria agradecer de novo, dizer que realmente foi incrível, tive várias... ela falando, eu acho que seria aí um pontapézinho para você conversar com eles lá, né, Lê? Eu lembrei de você na hora que ele estava falando, apresentando. Agradeço, professor, agradeço aos alunos, agradeço a todos, a presença de todos, foi realmente muito bacana, eu acho que é o primeiro de vários encontros aí, professor, todos aqueles temas que você foi falando dos seus estudos, dos seus alunos, eu já fui pensando em vários outros encontros aqui. Legal. Manda um abraço para Maria Dalvanir, tá, Aline? Pode deixar, vou falar sim. Beleza. Muito obrigada, gente. Boa noite a todos. Muito obrigada. Obrigado, Ivani, Pedro Boa e noite. Aline, particularmente. Obrigada. Gente, obrigado por tudo. Tchau. Tchau. Boa prazer, professor. Boa noite. Até a próxima. Boa noite. Até. Então, ô Pedro, depois eu vou estar esperando aí o link para eu poder dar download e dar upload lá no meu canal, tá, Pedro? Tá, o Pedro